Olá, turma! Então vamos lá para a nossa aula sobre o imperialismo no século XIX. Como nós podemos ver aqui nessa imagem inicial, percebam que os continentes estão sendo subtraídos nas suas riquezas minerais, e as suas riquezas minerais estão indo para onde? Para os Estados Unidos, para as potências europeias. É bem isso que é o imperialismo. É a subtração, a exploração das riquezas para as potências no século XIX, as potências capitalistas, principalmente a Europa e a América do Norte, representada aí pelos Estados Unidos da América. Bom, no século XIX, nós vamos ter uma expansão capitalista dessas nações europeias, dos Estados Unidos. Nós estamos no auge da segunda revolução industrial, tá, gente? Onde nós vamos ter a tecnologia aumentando, a busca pelos consumidores e mais produção industrial. A partir de 1870, as potências europeias vão intensificar a busca por mercados consumidores para os seus manufaturados e por áreas produtoras de matérias-primas, como cobre, borracha, ferro, entre outros, para suas indústrias. Além disso, vão buscar também oportunidades de investimentos para seus capitais e colônias, para acomodar parte do seu excedente populacional. Queriam ainda controlar as minas, as reservas minerais e explorar a mão de obra nativa. Por isso, lançaram-se em uma disputa acirrada pela Ásia e pela Oceania. Essa corrida por colônias no século XIX é chamada de imperialismo ou neocolonialismo. Muita atenção para essas palavras, tá bom, pessoal? Para diferenciar aí do colonialismo vigente entre os séculos XVI e XVIII. Então, o que nós vamos ter no século XIX? Uma corrida por colônias, tá, gente? Essa é a definição do imperialismo ou neocolonialismo. A corrida por colônias. Colônias principalmente na Ásia, na África e na Oceania, tá bom, pessoal? Enquanto se desenrolava a corrida imperialista, pensadores europeus formularam uma teoria chamada mais tarde de darwinismo social. Segundo essa teoria, as raças humanas, assim como as espécies, também passam por uma longa evolução, durante a qual ocorre uma seleção natural, e só as mais aptas sobrevivem. Na luta pela vida, só as raças superiores triunfam, o que torna as guerras inevitáveis. Os racistas daquela época acreditavam em duas ideias equivocadas. A primeira é de que existem raças humanas, e a segunda é de que a raça branca é superior à raça negra, à raça amarela e aos mestiços. Assim, as teorias racistas do século XIX, que na época foram consideradas científicas, justificavam a dominação imperialista na Ásia, África, América e Oceania. Com base nessas e em outras teorias racistas, os europeus brancos assumiram a tarefa de levar a civilização, isto é, o progresso e os bons costumes, àqueles povos que consideravam incivilizados e racialmente inferiores a eles. Passaram assim a defender que os povos adiantados tinham uma missão civilizadora para com os povos atrasados. Então, essas são as duas grandes justificativas do imperialismo. O darwinismo social, que é a apropriação da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, lá da biologia para o campo das ciências sociais, das sociedades, e a missão civilizadora, tomando como pressuposto que as nações capitalistas são mais adiantadas do que as nações que não são capitalistas. Essas teorias elas vão legitimar, portanto, o imperialismo na África e na Ásia e vão ser muito aceitas, por exemplo, no nosso Brasil. Esse aqui, pessoal, é o berço do racismo estrutural que nós vemos com tanta força nos dias atuais. Infelizmente, nós nos embebemos dessas ideias durante todo o século XIX, grande parte do século XX, e até hoje nós temos os requisitos dessas ideias, que são ideias muito prejudiciais para a nossa boa convivência social. É claro que vão existir resistências a estes imperialismos, não é?
a esta invasão imperialista das nações europeias e dos Estados Unidos. A primeira resistência que eu quero citar é a Guerra dos Cipaios na Índia, que vai de 1857 a 1859. A Índia, gente, nesse período vai ser dominada principalmente pelo imperialismo europeu, representado aí pelos britânicos, tá bom, gente? Lembrando que o território da Índia é cobiçado desde quando os portugueses começaram a trazer as especiarias de Calicut, no final do século XV. O imenso e populoso continente asiático também foi alvo do imperialismo europeu. Vai haver muito abuso das autoridades inglesas na Índia nesse período, tá? E, logicamente, o empobrecimento dos hindus e o racismo inglês provocaram a explosão do que a gente ficou conhecido como Guerra dos Cipaios ou Revolta dos Cipaios, que vai se iniciar em 1857. Os Cipaios começaram a rebelião atacando seus superiores hierárquicos, oficiais ingleses, e logo obtiveram apoio popular. A superioridade bélica dos ingleses, no entanto, acabou prevalecendo. Fazendo uso de canhões e metralhadoras, eles sufocaram a revolta. O governo inglês dissolveu, então, a Companhia Inglesa das Índias Orientais, que detinha o monopólio do comércio com a Índia, e nomeou um vice-rei para governar o país. Em 1876, a rainha Vitória, da Inglaterra, foi proclamada imperatriz da Índia. A Índia enviava milhões de libras para a Inglaterra todos os anos. Com uma parte desses capitais, o governo inglês ampliou sua dominação na Ásia, conquistando a Birmânia e parte da China. Além disso, estendeu sua dominação à Nova Zelândia e Austrália. Em 1900, o Império Britânico era o maior do mundo e incluía territórios que iam do Mar Vermelho ao Oceano Pacífico. Para se proteger de seus competidores, a Inglaterra formou, com as áreas sob seu domínio, a British Commonwealth of Nations, a Comunidade Britânica de Nações. E, envoltos nisso, os britânicos também vão dominar a China, e é onde vai ter outra resistência muito forte à invasão imperialista. A China, como a gente sabe, tem uma civilização antiga e uma cultura material e espiritual variada e rica. Porém, a China sempre atraiu os europeus que a visitaram ao longo dos séculos. Desde o século XVI, os europeus compravam da China seda, chá, porcelanas, artigos que os chineses exigiam que eles pagassem com ouro ou prata. Como os chineses não se interessavam por artigos europeus, o comércio com a China era sempre favorável a ela. Por volta de 1820, ou seja, início do século XIX, a situação se inverteu. Os ingleses descobriram um produto, o ópio, galera, que poderia ter grande aceitação entre os chineses, pois era capaz de viciar quem o experimentasse. O que é o ópio? O ópio é uma espécie de droga viciante. Esse ópio vai prejudicar a saúde dos chineses e arruinar famílias inteiras que se viciavam no consumo da droga. É um alucinógeno, tá, pessoal? Em 1839, Lin Zexu, conselheiro do imperador chinês, reclamou em carta à rainha Vitória dos prejuízos que o tráfico da droga vinha causando ao povo chinês. Ou seja, ele vai dizer, olha, essa droga está acabando com o meu país. A resposta da rainha foi o quê? O silêncio. Os chineses decidiram então lançar ao mar 1.400 toneladas de ópio que estavam em navios ingleses estacionados no porto chinês de Cantão. Aí os ingleses vão escutar. Alegando prejuízo à propriedade privada, a Inglaterra iniciou uma guerra contra a China, a primeira guerra do ópio, de 1839 a 1842. E depois de vencê-la, obrigou a assinar o Tratado de Nanquim, que estabelecia o quê? Estabelecia que a China deveria abrir os 5 portos que ela possuía para os mercadores ingleses comerciarem livremente. Estabelecia também o pagamento aos ingleses de uma indenização de 21 milhões de dólares pela perda do ópio jogado ao mar e pelos prejuízos causados pela guerra. Estabelecia também o controle de Hong Kong pelos ingleses, que só vai acabar no ano de 1997. E estabelecia também o direito de os britânicos serem julgados nas suas próprias leis, caso cometesse crime em território chinês. Olha que absurdo, gente, que absurdo.
A Grã-Bretanha tomando à força o território chinês. Depois dos ingleses, os estadunidenses, os franceses, os russos também obtiveram dos chineses, por meio da intimidação, acordos que abriram os portos da China às grandes potências. Outra guerra do ópio aconteceu entre 1856 a 1860, mas sem grandes favorecimentos à China, tá, gente? Isso tudo foi o imperialismo, o neocolonialismo. Para diferenciar, é importante vermos esse quadro aqui. Colonialismo é diferente do neocolonialismo. Primeiro, colonialismo, a colonização é o início aí dessa dominação europeia sobre os outros continentes, nos séculos XV ao XVIII. O neocolonialismo ele já vem no âmbito da industrialização, no século XIX. No colonialismo, nós tínhamos uma ênfase de dominação sobre a América. No neocolonialismo, a ênfase de dominação vai ser sobre a África, a Ásia e a Oceania. No colonialismo, nós temos uma justificativa forte com a expansão da fé cristã. No novo colonialismo, nós vamos ter a ideia da missão civilizadora, levar os bons costumes, a civilização, o capitalismo a outras nações. No colonialismo, por outro lado, nós vamos ter a matéria-prima, principalmente envolvida onde? Na escravidão. No neocolonialismo, o mercado vai ser consumidor, não é trabalho escravo, mas a matéria-prima também vai ser buscada e vai ser buscado também o trabalho assalariado. Para quê? Para ter consumidores dos produtos industrializados europeus e estadunidenses, tá, pessoal? Então, esse quadro aqui apresenta bem as diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo. Para terminar, vejamos este mapa aqui e vejamos que a parte verde clara é de dominação da Grã-Bretanha, tá? São os impérios coloniais no início do século XX, 1914, ano de início da Primeira Guerra Mundial. É esse imperialismo que vai ser um dos fatores que vão ocasionar a Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Então percebam aí a dominação forte, principalmente da Grã-Bretanha, da França, não é? Da Itália, mesmo o Japão aí, pessoal, Portugal. Então são nações imperialistas que vão entrar em conflito, tá? Vão entrar em conflito em proporções mundiais, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre imperialismo ou neocolonialismo. Bons estudos e sucesso!